Bom, doutor Matheus, e o hipotireoidismo subclínico? Como é que nós definimos isso? Qual é o exame? Temos que tratar? Não temos que tratar? O que está vendo? Está aparecendo mais hipotireoidismo subclínico? Sim. Então, o hipotireoidismo subclínico é uma entidade relativamente nova, nova cerca de 10 anos, e ela é definida por uma disfunção mínima da tireoide, em que o TSH está aumentado e o T4 livre está normal. Ela é uma condição assim bem frequente, né? Então a gente tem dados populacionais, assim que antes eu tinha comentado que cerca de 5% tem disfunção da tireoide. Desses 5% aí que tem disfunção da tireoide, mais ou menos uns 4,5% são hipotireoidismo subclínico. E é uma condição assim, ó, que à medida que as pessoas vão envelhecendo, principalmente pessoas de cor branca e mulheres, acabam tendo bastante. É uma coisa que a gente acaba vendo muito no consultório e existe bastante discussão com relação à questão tratar ou não tratar, né? Porque a gente sabe hoje que o hipotireoidismo subclínico parece estar associado principalmente à doença cardiovascular. Assim, existe a associação, principalmente quando o TSH começa a subir de 7, né? Mas ainda tem discussão se o tratar ajudaria a prevenir esses eventos aí, né, que estão associados ao hipotireoidismo subclínico. Isso em termos de literatura, em termos de trabalhos, né, não se tem uma evidência clara em relação a isso. A evidência, na verdade, ela está se formando. Tem um estudo da Universidade de Glasgow, que agora está em andamento, que é um ensaio clínico randomizado, então tem pacientes que vão usar a medicação e outros pacientes que não vão usar a medicação e vão ser acompanhados por tempo suficiente para avaliar se o tratamento vai ajudar a prevenir os desfechos cardiovasculares, esse que é o interesse maior, né? A gente sabe que o hipotireoidismo subclínico às vezes está associado com algum sintoma geral, queda do cabelo, unha mais fraca, um pouquinho de aumento do peso e tal, mas a grande questão em tratar ou não tratar é principalmente com o ponto de vista vascular e coração, né? Então por isso que esse estudo está em andamento. Acredito que dentro de 4 anos, no máximo, a gente vai ter os dados disso aí e vai nos ajudar a saber quais pacientes com hipotireoidismo subclínico que realmente se beneficiam do tratamento e quais não. Hoje, a gente consenso assim, ó, que crianças que têm problema de crescimento, mulheres grávidas e pacientes que estão com TSH acima de 10, isso aí é meio que consenso que você deve tratar. Já os pacientes que têm o TSH abaixo de 10, aí tem que se definir caso a caso, né? Como tu falou bem, né? Nós não temos uma evidência, vamos ter daqui a 4, 5 anos, num follow-up mais ou menos desse tempo. Mas do ponto de vista de consenso, Dr. Matheus, endocrinologista, se tu tiver um paciente com sintomas, sinais de hipotireoidismo, tem um colesterol mais difícil de controlar, tem alteração de queda de cabelo, alteração de pele, tem alguma constipação, tu trata? Vale a pena fazer um teste terapêutico, como a gente diz, né? Então a gente começa o tratamento e observa como o paciente vai responder a isso. Reavalia o paciente dentro de uns 2 meses. O hormônio da tireoide ele demora umas 6 semanas para estabilizar o TSH e a gente conseguir ver o resultado. A gente já sabe, tem alguns estudos que já mostram, todos os estudos pequenininhos, assim, né, mostrando assim, ó, que o tratamento parece que não ajuda muito a melhorar esses sintomas, principalmente os cognitivos, assim, no paciente idoso ajuda pouco. O colesterol baixa, mas baixa pouquinha coisa também, então muitas vezes não vale a pena tu tratar o paciente com uma disfunçãozinha mínima da tireoide, com o hormônio da tireoide, que a gente não sabe se previne, se não previne evento cardiovascular, ao invés de dar uma estatina, né? Até porque o efeito de normalizar o hipotireoidismo subclínico é 10 mg por decilitro no colesterol total ainda, né? Então uma coisinha bem pouquinho assim. Mas como a gente tem que avaliar caso a caso, se o paciente é muito sintomático, a gente tenta tratar e observa.
Se vê que o paciente não respondeu bem, tira o medicamento e pode seguir acompanhando, ver como é que evolui. E também a gente tem que ver outras coisas, que na prática clínica a gente observa que os pacientes gostam muito de pôr a culpa na tireoide. Eu estou constipado, é da tireoide, meu cabelo está caído, é da tireoide, meu unha está fraca, é a tireoide. Mas muitas vezes a tireoide é o bode expiatório, tem alguma outra coisa por trás ali. Eu acho que quase todos nós hoje fazemos no screening, nos exames de rotina, o TSH. Sim. Né? Então os pacientes vêm e nos perguntam, doutor, mas está 4,60, 5 porque de médico de louco todo mundo tem um pouco. Sim, sim. E hoje com a internet tem mais ainda médico, né? Então eu te perguntaria agora o contrário. O TSH, ele está 0,0 poucos lá. E o T4 livre está normal. Está normal. E daí? Essa condição, assim, quando o TSH está baixo e o T4 livre está normal, isso é o hipertireoidismo subclínico. Essa condição é um pouco menos frequente, menos de 1% da população tem esse tipo de alteração. Também é um exame que é uma condição que ela reverte com muita facilidade. Assim. Então, a gente, quando repete o exame dentro de 3 meses, algumas semanas, muitas vezes vem normal. Então, em primeiro lugar, a gente observa. Mas naquele paciente assim, que está se mantendo a condição, e ele, principalmente nos idosos com mais de 60 anos, as mulheres pós-menopausa, que tem alguma diminuição de massa óssea, ou então um paciente que tem a fibrilação atrial, algum tipo de arritmia, nisso aí vale a pena tratar. Né? Aí o tratamento do hipertireoidismo subclínico varia de acordo com a causa dele. Se for nódulo é de um jeito, se for doença de Graves é outro, se for uma tireoidite subaguda, às vezes só se observa. Né? Então vai depender muito do perfil do paciente e da causa do problema. Bom, esses tempos você me procurou lá na sede do ICOR, no subsolo, que nós estamos no andar térreo da Policlínica, e disse, olha, vou desenvolver minha tese de doutorado no hipotireoidismo subclínico e vou usar a metformina. A metformina a população quase toda conhece, porque é o medicamento por diabetes tipo 2 mais utilizado e é ofertado pelo governo. Sim. Então eu gostaria de saber como tu vai fazer esse trabalho e o que nós temos de dado até então que realmente a metformina ou algum remédio muito usual, além daqueles que nós falamos, possa desenvolver hipotireoidismo subclínico. Então, após o intervalo, vamos saber do Dr. Matheus.